O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã com novos ataques, caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto em breve. Vamos falar então sobre isso com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, tensão que mais uma vez volta para essa importante rota marítima. Essa declaração do Donald Trump foi durante uma entrevista à Fox News, na qual ele acrescenta que se de fato essa rota marítima não for reaberta, ele não só vai atacar o Irã, como essa será a maior ofensiva desde a Segunda Guerra Mundial, Américo. Exato, Carol. Mais uma ameaça do presidente Donald Trump com relação aos iranianos e essa questão dessa importantíssima via marítima que é o Estreito de Hormuz. Mas, neste caso, Carol, nessa entrevista específica, tem um outro elemento que é importante e é diferente das ameaças anteriores. É o otimismo do presidente Donald Trump com relação à reabertura do Estreito de Hormuz. Ele diz que está, sim, em negociações com o Irã e que o Estreito vai ser reaberto muito em breve. Depois de dar todo esse otimismo é que ele faz as ameaças ao Irã, como de costume, dizendo que se isso não acontecer, se o Irã não aceitar reabrir o Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos fariam, e aí ele fala pela enésima vez isso, o seu maior ataque contra o Irã. O problema para o presidente Donald Trump é que os ataques americanos não estão surtindo efeito com o Irã. Eles estão atacando há meses, o presidente Donald Trump sistematicamente faz essas ameaças. Os Estados Unidos já tentaram todos os tipos de alvo possíveis e não conseguiram dobrar a ditadura dos ayatolás. O fato que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi justamente esse otimismo do presidente Donald Trump. E tem uma base esse otimismo, Carol, porque o Irã confirma sim que está negociando questões relativas ao Estreito de Hormuz, não com os Estados Unidos, que eles continuam negando que estejam falando com Washington, mas sim com Omã. Esse seria um acordo com o outro país que está do outro lado do Estreito de Hormuz para manutenção e regulação do Estreito de Hormuz no futuro. Inclusive é um acordo que, claro, é técnico, define por onde os navios vão passar no Estreito de Hormuz, mas também tem um componente político muito forte que pode levar, sim, à reabertura do canal. O que esse acordo que está sendo discutido determinaria, Carol? Que os navios que vão entrar no Golfo Pérsico passariam por águas iranianas, portanto teriam um controle iraniano, e aqueles que deixassem o Golfo Pérsico passariam pelo outro lado, em águas que majoritariamente são controladas por Omã. Isso abriria a possibilidade para os dois países em algum momento começarem a cobrar taxas desses navios, que é justamente o que o Irã quer fazer. Essas conversas entre o Irã e Omã estão indo bem, os dois lados confirmam que elas estão acontecendo e elas podem ser fundamentais para abrir, sim, o Estreito de Hormuz. Só que ainda existem outros aspectos que são muito importantes. O Irã exige que os Estados Unidos suspendam o bloqueio dos portos iranianos. A Marinha Americana não permite que nenhum navio entre ou deixe os portos iranianos, isso precisaria ser levantado. E também a questão da exportação de petróleo. O Irã quer que os Estados Unidos levantem parte das sanções para a exportação de petróleo. Então a gente tem negociações que estão caminhando bem, pelo menos com Omã, e esse otimismo do presidente Donald Trump, que é seguido, claro, como sempre, e de praxe das ameaças do presidente norte-americano. Mas se os Irã conseguir chegar num acordo com Omã, eles vão desenhar o futuro da administração do Estreito de Hormuz. E isso pode sim levar os iranianos a fazer algum tipo de acordo, desde que o presidente Donald Trump também faça concessões, em especial o levantamento do bloqueio aos portos iranianos. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente Donald Trump disse nessa entrevista, fazendo as ameaças ao Irã. If you look at the economy, if you look at what's happening, Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We will go into a tremendous attack, the biggest since World War II. Os principais pontos dessa conversa você também confere no site da CNN Brasil e, claro, a análise do Américo Martins. Falamos agora sobre um outro conflito, seguimos em destaques internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país não vai se retirar da faixa de Gaza até que o Hamas esteja completamente desarmado. Ele acrescentou que o acordo é um rascunho com o qual ainda não concordou.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada que tinha chegado a um acordo histórico para o desarmamento do grupo. O Hamas disse que concordou com a medida, mas exigiu que Israel cumpra o acordo de cessar-fogo, retirando as forças da faixa de Gaza. Os ataques no território palestino continuam, apesar da trégua que entrou em vigor em outubro. Mais de 1.200 palestinos morreram em disparos israelenses desde o início do cessar-fogo. É tensão no Oriente Médio que a gente acompanha também nessa outra frente em destaque. No leste europeu, os ataques russos contra a Ucrânia mataram pelo menos 17 pessoas e deixaram dezenas de feridos. Os disparos atingiram a capital, Kiev, e áreas próximas. Segundo a Força Aérea Ucraniana, Moscou lançou 24 mísseis balísticos e 4 mísseis antinavio. As defesas aéreas derrubaram quase 100 drones, mas nenhum míssil. O Ministério da Defesa russo informou ter atacado centros logísticos e de abastecimento. Os disparos foram em resposta à ofensiva de Kiev contra armazéns da varejista Wildberries, que o exército ucraniano acusa de ajudar as forças russas. O Kremlin nega a informação. No mês passado, quase 380 civis foram mortos em ataques de Moscou e mais de 2.000 ficaram feridos. Foi o mês mais letal desde abril de 2022. E a União Europeia realizou uma reunião para tratar da crise migratória no território espanhol de Ceuta. O ministro do Interior da Espanha definiu a conversa como positiva. Segundo ele, os países reconheceram a resposta imediata e eficiente de Madrid à entrada dos estrangeiros no território. A autoridade também informou que cerca de 70.000 dos 72.000 imigrantes que entraram em Ceuta já deixaram o local. O ministro acrescentou que o espaço Schengen nunca foi comprometido, já que o enclave não está incluído no acordo. A medida permite viagens sem necessidade de passaporte entre 29 países europeus. Mas os Estados-membros podem reintroduzir temporariamente controles de fronteira por motivos de segurança ou ordem pública. É claro que a gente também acompanha a crise migratória e as discussões que envolvem a União Europeia.